Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de como escolher fundos de investimentos. Pedi aqui para o pessoal da análise trazer algumas dicas que eu quero repassar para vocês. Só quero relembrar a todos, né, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição, que nós estamos com a promoção Restart, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos, justamente para aquele investidor ali que quer dar um recomeço aí para os seus investimentos, né? Inclusive, nós temos um serviço que o investidor pode encaminhar suas aplicações para a gente e levando em conta as nossas recomendações, a gente passa algumas recomendações, algumas dicas para o investidor conseguir se organizar, tá? Já deixo o convite também, né, pessoal, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, né? E lembro que no final do vídeo eu volto para falar a respeito dos nossos produtos. Então, uma das grandes vantagens, pessoal, dos fundos de investimento é que através de uma carteira, daqui a um pouco tendo 5, 6 fundos de investimento, eu já consigo diversificar em diferentes mercados, né? E o fundo de investimento, ele justamente se trata de eu entregar o meu dinheiro para um terceiro fazer a gestão desse capital. Mas é importante que a gente se atente a alguns detalhes, né? O primeiro, mas talvez um dos mais importantes, é que tipo de fundo o investidor procura. O investidor quer um fundo de renda fixa, quer um fundo de ações. Ah, Thiago, eu quero metade da minha carteira em ações, sendo que 25% vai ser ações no Brasil, 25% em dividendos e o restante eu quero colocar em fundos de renda fixa. Ok. Eu vou mostrar depois ali para vocês como funcionam as nossas carteiras de fundo e às vezes o investidor ele pode levar elas como base, como simplesmente ele pode seguir as nossas carteiras também. Então é importante que o investidor entenda o perfil, né? Porque às vezes o investidor vai colocar um dinheiro que ele precisa tirar daqui a 24 meses, preferencialmente não vai colocar num fundo de ações, por exemplo. Outra questão importante é quem é o gestor, né? Como eu estou entregando meu dinheiro para um terceiro fazer a gestão, eu preciso saber quem é esse terceiro. Existem alguns fundos que quem faz o resultado do fundo é o gestor, é o trabalho do gestor, né? Tem fundos aqui que se o gestor parar de fazer a gestão desse fundo, o pessoal aqui da análise vai ter que recomendar a venda do fundo, porque justamente em função dessa pessoa ou dessas pessoas que o resultado é diferenciado. Por outro lado, tem alguns fundos aqui que o pessoal recomenda que nos últimos 15 anos já trocaram 7, 8 vezes o gestor, porque o fundo ele tem uma estratégia e simplesmente os gestores seguem essa estratégia, tá? E preferencialmente, pessoal, nada contra novos gestores, mas é bacana a gente pegar as pessoas que já estão mais calejadas no mercado, principalmente para ver como elas se comportaram em momentos mais tensos, né? Ou em momentos mais complicados do mercado, tá? Então o histórico é importante nesse sentido também. Outra questão importante, na verdade, que estão interligadas, é o tamanho da gestora e qual o perfil, o foco da gestora, né? Por que é importante isso? Às vezes tem uma gestora de bolsa, né, eles têm um fundo de bolsa, esse fundo de bolsa começa a performar muito bem, e aí para aproveitar esse bom momento, eles vão lá e abrem um fundo de renda fixa, um multimercado. Só que eles não são uma gestora, né, que tem essa experiência em fundo multimercado. Isso costuma dar errado. Nós mesmos já questionamos algumas gestoras e falamos, cara, por que tu tem fundo de renda fixa? Teu foco é ações, ou ao contrário também. Então, se a gestora tem diferentes estratégias, a gente tem que ver o tamanho da gestora e se essa gestora consegue comportar, né, e de uma boa forma ela consegue fazer a gestão de diferentes tipos de fundos de investimento. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Outra questão é entender se o fundo é alavancado ou não. Se vocês não sabem explicar o que o fundo faz, entender qual é o risco-retorno desse fundo, não invistam nesse fundo, né? Dá problema, pessoal, direto. Não é do fundo quebrar, mas do fundo ter desvalorizações que às vezes vai demorar anos e anos para recuperar, porque o fundo ele tem uma estratégia alavancada. Quem não quer colocar fundo alavancado ou não entende, evita e, por exemplo, na parte de bolsa vai comprar o que a gente chama de fundos long only, que simplesmente o gestor compra ações, ou de dividendos, ou uma carteira mista, ou faz aplicações no exterior, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja mais comentado, que foi o do fundo Alaska Black BDR. Eu vou tirar eles aqui para pegar eles para santo, mas esse problema acontece com vários fundos, né? Lá em 2017, quando nós abrimos a Capitalizo,
nós contatamos a gestora para entender a estratégia do BDR. Né? Eu me lembro que eu estava no Viva Voz com um analista e eles explicaram a estratégia, a gente desligou o telefone e se olhou e disse assim, cara, isso aí, na primeira semana que der o mercado vier contra eles, o fundo vai entregar tudo. Né? Demorou 3 anos, mas aconteceu no ano passado, eles entregaram tudo. Tá? E tem um outro problema, e foi complicado, porque nós passamos 3 anos explicando para os clientes, todo mundo interpelava, mas por que vocês não recomendam esse fundo? Ele está com uma rentabilidade muito boa. Tudo bem, ele está com uma rentabilidade muito boa, mas o risco-retorno dele não comporta. Né? O dia que o mercado virar contra ele, o negócio vai feder. Foi o que acabou acontecendo. Né? E outra questão importante é entender desses fundos alavancados, que tem vários no mercado, como funcionou esse processo de alavancagem durante os anos. Porque às vezes o fundo é pequeno, ele performa bem porque ele é um fundo pequeno, aí pode ser alavancado ou não, mas se ele for alavancado, ele pode performar bem, e aí quando ele cresce, ele acaba diminuindo o retorno. Tá? E às vezes acontece como aconteceu com alguns fundos aí, e possivelmente com o BDR, né? O fundo ele manteve aquela alavancagem, e aí depois que o fundo dá problema, eles diminuem a alavancagem. Né? Eu não gosto de jogo, né, pessoal? Mas se eu aposto R$100 na roleta e perco R$100, a forma de eu recuperar os R$100 é apostar R$100 ou mais. Porque se eu tentar recuperar R$100 apostando R$1 de cada vez, eu não vou conseguir recuperar nunca. Né? Então, normalmente acontece isso. O fundo alavancado ele toma uma paulada e aí ele diminui a alavancagem, ele deixa o fundo mais conservador. Aí ele vai ter que recuperar com um fundo mais conservador o prejuízo que ele teve alavancado. Então é bastante complicado. Evitem ao máximo esses fundos alavancados se vocês não sabem como a estratégia desse fundo funciona. Mais algumas questões aqui que são importantes, pessoal. Taxas, é importante a gente saber que tipo de taxa a corretora está cobrando. Né? E claro, se a gestora é uma gestora grande, tem diversos profissionais, é normal que ela vai cobrar alguma taxa, não existe almoço grátis, né, pessoal? Mas tem que ver se é compatível. Às vezes, tem gestora, claro, isso não é garantia que vai entregar mais, tá? Mas tem gestora que tem 2 gestores e cobra as mesmas taxas de uma gestora que tem 30 gestores. Né? Não faz muito sentido, eu digo em valores percentuais. E tem alguns fundos que são proibitivos em termos de taxas. Né? A gente pega alguns fundos de previdência, né, de planos de previdência, alguns fundos de banco, que chegam a cobrar 2%, 3% simplesmente para comprar títulos públicos. Aí isso não faz sentido. Né? Outra questão importante também é se a gestão é transparente, se a gestora é transparente com o cotista, isso é importante. Eu não vou falar os nomes aqui, né, pessoal, mas tem que tá cheio de gestoras grandes aí que não são nada transparentes. Que a gente pergunta sobre a estratégia, pergunta sobre a carteira e ninguém está nem aí. Tem vários investidores que têm dinheiro em fundos que eles não sabem nem o nome do gestor. Já trocou o gestor 3, 4 vezes e o cliente nem informado foi. Tá? Então é importante isso. Claro que tem alguns tipos de gestora, né, que, por exemplo, uma gestora que faz uma gestão de fundos small caps. Nem é bom para o cotista que a gestora saia falando, eu estou montando uma posição na ação tal. Porque às vezes aquela ação tem uma liquidez menor, né? E demora 2, 3 meses para o fundo montar a posição naquele papel e a gestora não quer que seja provocado algum movimento artificial no mercado, então eles vão evitar falar a respeito desses ativos, por exemplo. Agora, uma gestora que não explica nada não faz sentido. E outra questão bastante importante, né, que a gente brinca sempre, que é essa questão de uso indiscriminado de indicadores. Né? O Sharpe, volatilidade, tem vários indicadores que isoladamente dizem muito pouco, né, se é interessante investir num fundo ou não. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com um cliente e ele falou, Thiago, esse fundo aqui que eu tenho é bom porque a volatilidade dele é baixa. Daí a gente olhou a carteira do fundo e era só renda fixa. Né? Então, assim, CDB, debenture, a partir do momento que aumentasse a volatilidade é porque teve problema na carteira. Quebrou um banco. Daí a cota despenca e a volatilidade aumenta. E muitas vezes o fundo é novo, tem 5 anos, 6 anos e nunca passou por um período que fosse contra a estratégia. Né? Daí a volatilidade está baixa. Por quê? Né? Por que a gente brinca dessa questão do ovo ou da galinha? A volatilidade está baixa porque a carteira foi montada
para ter uma volatilidade baixa, ou porque o período que a gente está analisando foi um período que, né, que deixou a volatilidade do fundo baixa. Então, para a gente, pessoal, esses indicadores aqui todos são secundários. O mais importante é o acompanhamento, né? A gente tem que acompanhar, tem que entender o dia a dia da gestora até para entender se eles estão colocando aquilo que eles propuseram em prática. Já aconteceu, é raro, mas a gente tirar alguns fundos de investimento dentre as nossas recomendações, porque o gestor está sempre mudando a estratégia. É lógico que nenhum fundo que tenha renda variável vai performar bem todos os anos. Vão ter períodos que ele não vai performar bem. Da mesma forma que se eu montar uma carteira de ações, vai ter períodos que a minha estratégia não vai performar bem. Isso é natural. Agora, se o gestor ficar todo momento mudando a estratégia, não faz sentido. Então, o acompanhamento aqui talvez seja uma das questões mais importantes para essa parte de fundos de investimentos. E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês um dos nossos produtos que tem também recomendações de fundos, o Top Fundos. Aqui nós temos os fundos divididos por categoria, então tem dezenas aí de categorias, né? Tem multimercado, internacionais, previdenciário, criptoativos, renda fixa, ações, dividendos alavancados e assim por diante. E nós temos também aqui as carteiras, né? Que podem servir de base para o determinado perfil do investidor, né? Por exemplo, a nossa carteira aqui moderada agressiva. Vou mostrar duas aqui, a moderada agressiva e a de fundos... Não vou mostrar os produtos, claro, né? Mas a estratégia, né? Então nós temos a moderada agressiva, que seria uma carteira basicamente multimercado para ganhar de CDI de longo prazo. Então tem ações, tem fundos de renda fixa, tem fundos de ações no exterior, tem fundos de reserva de valor e assim por diante. E aqui tem o retorno da carteira, né? A gente sempre deixa ali atualizado, né? Pelo menos uma vez por mês. Por exemplo, essa carteira aqui, esse ano, com fechamento ainda de março, né? Do início de abril, está com 12%, enquanto o CDI está com 0,49%. Então está rendendo bem acima do CDI. E desde o início dela, lá no final de 2017, ela está com quase 90%, enquanto o CDI está com 17%. Está rendendo em torno aí de 490% do CDI. Então ela tem um perfil mais agressivo, mas não é um perfil 100% bolsa, já que a carteira não é 100% ações. E nós temos aqui, por exemplo, a nossa carteira de fundos de ações, né, que ela já tem um objetivo diferente. O objetivo dela é bater o Ibovespa e também bater o Dow Jones. Também é lá do final de 2017, de lá para cá está com retorno de 117%, enquanto o Ibovespa está com retorno de 55%, né, mais do que o dobro do Ibovespa, e o Dow Jones com retorno aí de 41,08%. Então a gente consegue sim, né, ajudar o cliente que quer montar uma carteira de acordo com o perfil dele. Por exemplo, eu quero montar 50% em fundos de ações e 50% em fundos de renda fixa, ou simplesmente o investidor pode seguir aqui as nossas recomendações. E eu não conheço, tá, pessoal, puxando a sardinha para o nosso lado aí, outras casas de análise, né, que tenham carteiras que renderam tão bem aí, com a menor volatilidade possível, como as nossas carteiras de fundos, tá? E quero relembrar a todos, tá, pessoal, que utilizando o cupom RESTART20, vocês têm 20% de desconto na compra dos nossos produtos. Além do Top Fundos, nós temos o Invista em Ações, que são as recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa, o Top Fundos, o Invista em Ações, mais a parte de criptoativos, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazos, swing trade, day trade, opções, long short, a nossa estratégia do rastreador de tendências, mais o Invista em Ações e o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, pessoal, podem dar uma ligada para a gente, 4003-9127, podem mandar um e-mail para o contato@capitalizo.com.br e quem quiser já pode entrar agora na descrição aqui do vídeo, né, nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, mandar uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo, pessoal? Grande abraço a todos e até mais.